Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte da autoria do ilustre pastor Jefferson Turbay Braga, e que tem como título, abro aspas, Ações abençoadoras no exercício da solidariedade. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre a parábola do bom samaritano, o paradoxo entre a religiosidade formal e a solidariedade efetiva. Também perceber que todo ser humano é chamado por Deus para servir e abençoar vidas pela solidariedade, independentemente da cor, raça, cultura e religião. E, por fim, praticar, pois fazer o bem é maravilhoso, um caminho de mão dupla. Você faz e recebe. Uma semeadura com resultados abençoadores vale a pena. Vamos começar? E iniciamos pelo texto áureo. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 38, parte A. Abro aspas. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Outros textos bíblicos inspirativos. Por exemplo, Lucas capítulo 10, versículos 29 a 37. Abro aspas. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e ouviu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo.
Senhoras e senhores, como introdução desta lição, para o cristão não cabe aquele modelo de vida que é centrado exclusivamente em si mesmo e no seu próprio bem-estar. Neste aspecto, nosso maior exemplo é Jesus. Ele viu, enxergou e tocou com compaixão aqueles que passaram pelo seu caminho. A mulher samaritana, uma excluída da sociedade, o cego de Jericó, um mendigo, o endemoniado Gazareno, um perturbado desvairado, Maria Madalena, da qual expulsou 7 demônios, Jairo, o desesperado principal da sinagoga, e outros. Equivale a dizer que a todos socorreu, a todos ajudou, amou e libertou. Façamos o mesmo. As palavras de William Booth nos desafiam no início desta lição. Vão buscar as almas, tragam as piores. Ponto número 1. O sacerdote e o levita. 2 homens extremamente religiosos, mas que passaram indiferentemente por um homem caído, espancado, deixado para morrer. Por incrível que pareça, o conceito que abrange o termo ajudar o próximo ainda não é consenso. É, inclusive, matéria da qual derivam opiniões diferentes de um lado, os que acham que a vida deve ser praticada na seguinte ideia: cada um por si, Deus por todos. Em oposição a estes, há aqueles que se compadecem da desdita de muitos, que hoje são classificados como os menos favorecidos, que devem ser ajudados e dos quais devemos nos compadecer. Existem aqueles que fazem da religião um objetivo em si mesmo. Os 2 religiosos passaram de largo, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 31 e 32, que já lemos. Eles esqueceram que os rituais, os templos, as cerimônias não são um fim em si mesmos. Para eles, a vida humana vale menos que as atividades atinentes ao ofício religioso. Ao contrário destes, louve-se a boa disposição dos assim chamados bons samaritanos. São os que enxergam em cada ser humano uma criatura de Deus, digno de um apoio, de uma ajuda, de um gesto de amor. Sem desdourarem a igreja, sem menosprezá-la, não deixem de ter pelo ser humano em si profundo apreço. Reconheçamos o ser humano é sagrado. A vida de uma criança, de uma mulher, de um indivíduo excede em valor o tesouro mais precioso que alguém consiga juntar. Aplicação. Tenho valorizado o meu próximo? Sua pessoa, sua família, sua luta, seu sofrer e seu sorrir? Eu me importo com as pessoas? Vamos ver o que diz o ponto número 2.
nossa maior vocação é servir. O cristão é chamado por Deus para servir a todos, seguindo o exemplo do Mestre Jesus. Ele alimentou multidões famintas, curou enfermos e libertou prisioneiros do pecado e do diabo. Enfim, o nosso maior exemplo de vida veio a este mundo para um grande objetivo. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Encontramos este registro no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Não precisa olhar muito longe. Às vezes a caridade está chamando ao seu lado. O ato caritativo no espírito certo e na hora adequada pode produzir efeitos eternos de grande proporção. O contrário é verdadeiro. Temos em nossa igreja, diz o escritor da lição, uma irmã que simplesmente gosta de abraçar fraternalmente as pessoas. Certa vez uma equipe da igreja estava distribuindo comida quente aos moradores de rua. Uma senhora sem teto, mas de certa forma ainda bela, mesmo assentada na calçada, lugar onde dormia e morava, despertou a compaixão de todos. Oramos por aquela senhora e a irmã abraçou-a e orou com ela. Inclusive falou em língua estranha. Em 1 ou 2 meses depois, passamos por ali, no mesmo lugar. A mulher aceitou o alimento apetitoso, mas avisou. Estava ali por acaso, pois voltara para casa, para os filhos, e agora tinha um marido. Aleluia! Um simples abraço, potencializado pelo poder de Deus, é poderoso a ponto de salvar uma vida. Recordo neste contexto uma certa mulher, prostituta. A história de sua conversão foi assim. Ela fora presa e foi visitada pela senhora Catherine Booth, esposa de William Booth, fundador do Exército da Salvação. Naquele momento, aquela sofrida mulher se sentia a pior das criaturas do mundo, totalmente indigna. Mas ao ir embora, a nobre senhora Booth lhe deu um beijo. Ela sentiu tão fortemente o amor de Deus naquele gesto que começou uma nova vida. Agora convertida a Cristo, aleluia! Aplicação para a reflexão. Quanto custa um abraço? Quanto custa um sorriso? Quanto custa um aperto de mão? Que bem eles podem gerar? Compensa um investimento? Isso às vezes já começa dentro de nosso próprio lar. Ponto número 3 diz, apenas doe. É dando que se recebe. Lembro muito bem quando estudamos a lição Princípios de Generosidade numa Cultura Egoísta. Revista da Escola Dominical do ano de 2024, página 47. Nela o autor considera, abro aspas, algumas pessoas pensam que só podem doar se tiverem algo a mais ou sobrando.
pensam assim porque acham que se derem algo que não têm ou que possuem em pouca quantidade, irá faltar para si mesmo. E isso se torna um obstáculo para a generosidade. Para Deus não importa se a oferta é alta ou baixa, desde que o pouco não seja fruto de mesquinharia. Importa que a pessoa doe com desprendimento, com amor, sem egoísmo. Deus ama quem dá com alegria. Encontramos esse registro em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Certo irmão vivia constantemente em dificuldades financeiras. Resolveu cursar uma faculdade para melhorar de vida. Houve uma noite que uma criança maltrapilha se aproximou dele. Ele só teria dinheiro ou para tomar um lanche ou para ir de ônibus para casa. A criança pediu-lhe um pão. E ele disse: não posso, não tenho. A criança insistiu com um olhar súplice. Ele resolveu fazer um sacrifício. Cedeu a esmola, ficou sem lanche e foi a pé para casa. Virou para falar algo à criança, mas ela havia sumido. Aquele irmão testemunha: pastor, depois daquele dia, tudo começou a fluir em minha vida, como jamais fluíra antes. As portas se abriam, os serviços eu não mais procurava, vinham até mim. Aleluia! É o que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que leio. Abro aspas. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ponto número 4. Jesus, nosso maior bom samaritano. Envolve o princípio de fazer pouco que seja, mas fazer. Num culto de quarta-feira, diz o autor da lição, um irmão doou pacotes com biscoitos salgados para todos. Isto é normal acontecer em nossa igreja. Levei alguns para casa, paramos em um posto de gasolina, um mendigo se aproximou, queria algo para comer. Meu neto imediatamente doou para ele um daqueles pacotes. A reação do pedinte foi impressionante. Ele pediu um abraço e comovidamente disse para meu neto: eu te amo. Notadamente, esta experiência nos ensina que, além de uma ajuda, as pessoas buscam um olhar, um gesto de simpatia, um acolhimento. Elas buscam Jesus. Naquele momento, você está emprestando os seus braços, seu olhar, seu coração, para que através de ti, Jesus, manifeste seu maravilhoso amor, conforme é registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 45, que leio, abro aspas. Digo a verdade, o que vocês deixarem de fazer a algum destes mais pequeninos,
também a mim deixaram de fazê-lo. Fecho aspas. Não é preciso ser rico para fazer caridade, pois um ato solidário vem do amor e não do dinheiro. Jesus nos ensinou a não desprezar qualquer pessoa que seja. Aplicação para reflexão. Olhe ao seu lado. Quem está precisando de ajuda? Você se dispõe a emprestar seus braços e bens para Jesus? Vamos à conclusão. Há anos, em uma determinada ocasião, diz o autor da lição, passei apressado por um homem deitado debaixo de uma marquise. Fiz menção dele adiante. O Espírito Santo me levou a parar e orar por ele. Continuei meu caminho. Mas de novo um impulso divino levou-me a voltar e perguntar àquele ser humano se queria receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele aceitou. Fui levado ainda a não deixar que ele dormisse na calçada. Levei-o a uma pensão. Ele foi comigo, chorava e dizia: nunca mais vou voltar a viver deste jeito. Amanhã começa uma nova vida. Chega desta vida indigna. E chorava abundantemente, sentidamente. No outro dia de manhã fiquei sabendo que naquela noite mesmo ele morrera. Estremeci com a enormidade do que acontecera. A eternidade acabara de ganhar mais um salvo. Vale a pena se compadecer do seu próximo. Quantas vidas poderiam ser ainda salvas se prestássemos mais atenção à misericórdia de Cristo? Definitivamente, nosso mundo precisa muito de mais bons samaritanos. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude a fazer nossa parte. Amém.